Em uma loja de discos chamada Cabo Estéreo, o proprietário Leviathan Lee está dormindo com a cabeça sobre a mesa. Seu sono é interrompido quando a porta da loja se abre e uma mulher, acompanhada de seu motorista, entra na loja. Ela pergunta se ele é o Leviathan e, depois de sua confirmação, ela diz a ele que é uma diretora executiva da Associação Nacional de Artes Marciais. Ela conta que veio de Guangdong, seu nome é Crystal Lei e seu avô é Howard Lei. Ela acha um prazer conhecê-lo, já que ele entrou no campo das artes marciais antes dela. Após ouvi-la, Leviathan a convida a se sentar e começa a servir chá para ela. Enquanto serve o chá, ele pergunta sobre o avô dela, ao que ela responde que ele faleceu no ano passado, o que faz com que Leviathan derrame o chá. Crystal diz repentinamente que quer convidá-lo a ir para Guangdong com ela, e seria ótimo se ele pudesse ser o conselheiro da associação dele. Em resposta ao pedido, Leviathan diz a ela que ela deve ter ouvido falar sobre ele e sabe como é ruim a sua reputação na indústria das artes marciais, então ele não pode ajudá-la muito. Crystal diz que ruim não é uma palavra forte o suficiente para descrever a reputação dele e que as pessoas podem não respeitá-lo, mas claramente têm medo dele. Leviathan responde dizendo que ela está falando a verdade, mas ela deveria ter vindo mais cedo, porque recentemente ele foi diagnosticado com leucemia mielocítica aguda. Ela, sendo uma pessoa educada, sabe o quão grave é a doença, então ele não pode ajudá-la. Crystal diz que entende o que ele está dizendo, mas seu avô dedicou toda a vida dele à associação, e ela não pode permitir que ela se torne uma ferramenta usada por políticos em lutas de poder ou atividades corruptas. Leviathan ainda não está convencido e responde que odeia lutas políticas, mas não sabe como diferenciá-la daqueles políticos desprezíveis. Ele continua dizendo que é um paciente gravemente doente e não pode ajudá-los com nada. Leviathan diz que eles podem ficar para o jantar, se quiserem, mas se não souberem onde fica a porta, ele expressa suas condolências pela morte do Sr. Lei. Crystal ainda não desiste e diz que seu avô sempre o admirou e costumava dizer que apenas Leviathan tinha o tipo de caráter cínico necessário para os praticantes de artes marciais. Ela diz que, quer ele aceite ou não a oferta dela, ela ainda espera que seu precioso traço pessoal não desapareça e coloca seu cartão de contato na mesa caso ele mude de ideia. Então, ela sai com seu motorista, enquanto Leviathan os observa partindo. O rosto de Leviathan começa a sangrar devido à sua doença, e depois de algumas horas, ele decide fechar a loja. Mas ao fechar a porta, ele é impedido por um zumbi, cujo rosto parece podre e os olhos estão vermelhos brilhantes. Leviathan reconhece o homem como o guarda de Crystal, mas antes que ele possa tomar qualquer ação, o zumbi lhe dá um chute, fazendo-o tropeçar para trás e bater no balcão, derrubando todos os CDs. Antes que Leviathan possa se recuperar, o zumbi corre em sua direção e tenta chutá-lo com toda a sua força, mas desta vez, Leviathan age rapidamente e soca o joelho do zumbi, quebrando-o no processo. Leviathan observa de perto o zumbi, o que o deixa ainda mais enojado. Então, ele agarra o braço do motorista e o torce para trás, quebrando-o no processo, enquanto o zumbi rosna de dor. Leviathan pensa que incapacitou o zumbi e começa a se afastar casualmente, procurando seu telefone. No entanto, o zumbi novamente vem por trás para mordê-lo. Leviathan já sentiu a presença atrás dele. Então, ele dá um chute para trás no zumbi sem olhar, fazendo-o voar para trás e bater na parede. Ele vê o zumbi caído inconsciente no chão e começa a pensar sobre o quão assustador ele parece. Mas, de repente, algo estala em sua cabeça e ele começa a se sentir tonto. Leviathan está confuso com sua condição e pensa se é por causa da leucemia, quando subitamente desmaia em seu estado inconsciente. Ele vê flashes de sua vida, como seu encontro com um médico, sua luta no ringue e esfaquear um general de um exército inimigo. Ele também testemunha uma mulher com grande poder acorrentado. Quando recobra a consciência, ele ainda está deitado no chão da loja e um homem se aproxima. O homem comenta sobre a luta, dizendo que o zumbi usou habilidades de luta e deu vários chutes seguidos, o que lhe deu a vantagem. Mas o mais surpreendente é que Leviathan conseguiu virar o jogo. O homem continua dizendo que se diz que a família Lee é a melhor em usar lanças e espadas, mas agora que ele viu a batalha com seus próprios olhos, percebeu que Leviathan e sua família também são ótimos lutadores de Kung Fu, mesmo com as mãos vazias. Leviathan se levanta lentamente e pergunta ao homem onde está aquela mulher. O homem misterioso responde que o zumbi desapareceu e que ele não tem relação com eles de forma alguma, mas ele ainda compartilha algo em comum com eles, já que também está interessado em Leviathan. Ele diz que Leviathan não precisa se preocupar, porque ele só queria
cumprimentá-lo por meio dos pensamentos daquele homem com um corte de cabelo curto, e eles não sabem sobre ele. O homem então tira seu cartão e diz a Leviathan que ele pode ligar para ele de Tapir. Em resposta ao seu longo discurso, Leviathan apenas pergunta se ele quer comer bolinhos, o que faz o homem rir e responder. O Tapir então diz a ele que pode salvar sua vida, mas o que ele vai oferecer não é uma medula óssea miserável, e ele trouxe algo melhor do que isso. Leviathan pergunta ao Tapir o que ele quer dele, ao que ele responde que Leviathan vai entender quando eles começarem, mas ele precisa entender que uma vez que ele tome sua decisão, não haverá volta. Leviathan diz que sua situação não pode piorar de qualquer maneira, e insta o homem a lhe contar a oferta. O Tapir, animado, diz: "Vamos começar." E neste momento, uma enorme nuvem de fumaça negra entra na loja por trás dele, cercando Leviathan e escurecendo sua visão, enquanto uma voz o dá as boas-vindas ao submundo. Leviathan se sente caindo em um poço profundo, com grandes correntes ao seu redor e raios atingindo o céu escuro. Ele cai no chão de uma mansão antiga, dentro de uma piscina de sangue vermelho. Em seu estado meio consciente, ele vê demônios pairando no céu e ouve uma mulher chamando uma pessoa chamada Shinzo para acordá-lo. De repente, ele é jogado novamente na água vermelha e afunda, pensando quem era aquela mulher. Quando ele acorda novamente, está em um ringue de boxe, onde dois homens estão brigando. Ele reconhece o lugar como uma arena de lutas de boxe ilegais e procura o homem estranho e gordo da sua loja. De repente, uma mensagem de sistema aparece na sua frente, o tratando como Lord Shinzao e dizendo que ele está no submundo, onde prepararam uma nova identidade para ele, para que ninguém o ache suspeito. Ele deve relaxar e se divertir. A tela muda para outra que lhe fala sobre sua primeira missão no submundo. A missão diz que é 1986 d.C. e o lugar é Kowloon City. Sua missão inclui 3 incidentes do submundo como requisitos: permanecer no ringue até o 7º oponente chegar, obter uma peça aleatória do antigo romance O Gancho Submerso e despertar o pássaro Ubeme no antigo romance. O tempo limite de sua estadia é 1 mês, mas se ele perder a luta de boxe, a missão será considerada sem progresso e ele será trazido de volta à vida real instantaneamente. A próxima página. Uma página aparece na frente dele, na qual Leviathan pode ver seu status de saúde e suas habilidades, o que lhe dá uma ideia de sua força. Ao ver seus talentos e habilidades em artes marciais, ele percebe que ainda tem espaço para melhorias. Enquanto ele pensa nisso, ele sente alguém se aproximando por trás e rapidamente vira para segurar o braço do homem antes que ele possa ser atacado. O homem, conhecido como Senhorita 9, diz para Leviathan não ficar ali parado como um zumbi e entra no ringue para lutar. Leviathan está um pouco confuso, pois as palavras simplesmente desaparecem na frente de seus olhos, enquanto o homem grita para ele se mexer. Em vez de responder ao homem irritado, Leviathan está pensando que, se o Tapir pode trazê-lo de volta por 1986 a este lugar chamado Hong Kong, então ele certamente pode curar sua doença. Nesse momento, o apresentador anuncia que eles estão convidando o jogador em quem o público apostou mais para lutar. Conforme Leviathan se aproxima do ringue, o apresentador anuncia que a pessoa é um guerreiro incrível e que declarou que vai derrotar todos os oponentes no ringue, incluindo os 6 boxeadores que ainda não subiram ao palco. Leviathan tenta entrar no ringue, mas o apresentador o manda embora enquanto continua seu discurso sobre o próximo lutador, dizendo que ele nasceu na Tailândia e aprendeu boxe com o renomado Cometa do Sul da Tailândia, cujo nome é Put Lelurk. Leviathan ainda entra no ringue e assume uma postura de luta, enquanto o apresentador diz que essa pessoa pratica boxe há 20 anos e que para o primeiro oponente ele definitivamente escolheria alguém fraco para ganhar tempo e só ficaria sério na última rodada. Quando o discurso do apresentador termina, o lutador definitivo, com cabelos loiros, avança em Leviathan com sua velocidade máxima e desfere o primeiro soco, que Leviathan desvia facilmente, abaixando-se ao lado. Antes que o boxeador pudesse se recompor, Leviathan segura um de seus braços com uma mão e soca seu estômago com a outra mão. Leviathan tenta chutar o lutador, mas não consegue atacar mais, já que o apresentador o interrompe e diz para ele ir embora, afirmando que ainda não é a vez dele. O apresentador formalmente apresenta o lutador chamado Pushai à medida que a plateia canta seu nome em voz alta. Depois de acenar para seus fãs, Pushai escolhe Leviathan como seu primeiro oponente. O apresentador pede a ele
ele que suba ao ringue, e à medida que Leviathan se dirige ao ringue, ele observa uma luz vermelha emitindo de Puxai. Leviathan então entra no ringue e rapidamente desfere o primeiro golpe em Puxai, chutando-o na parte de trás do joelho, o que o joga no chão. Um homem estranho na plateia observa atentamente suas técnicas de luta. Puxai recupera a compostura e assume a posição novamente, pronto para atacar Leviathan. Ele avança, dizendo que é a vez dele, mas antes que ele possa atacar Leviathan novamente, Leviathan recebe o primeiro golpe e ele rapidamente segura um dos braços de Puxai e soca-o com força no estômago. Leviathan então tenta chutar Puxai no joelho com toda a sua força, o que quebra os ossos do joelho. Todos podem ouvir o som dos ossos se quebrando enquanto Puxai se contorce no chão de dor. O apresentador está chocado com as reviravoltas repentinas dos acontecimentos, enquanto a plateia grita, zangada com Puxai, já que eles perderam todo o dinheiro que apostaram nele para sobreviver a todas as rodadas. O apresentador está parado e Leviathan diz a ele para anunciar o vencedor. O apresentador, relutantemente, levanta a mão de Leviathan, declarando-o o vencedor da luta. Leviathan então pergunta ao apresentador quem será o próximo oponente, já que Puxai declarou que derrotaria todos no ringue. Mas agora que ele perdeu, quem será o próximo? O homem estranho da plateia fala primeiro, dizendo que o jogo não continuará até que alguém faça uma aposta. Como as pessoas apostaram em Puxai para que ele sobrevivesse a todas as rodadas, Leviathan teve a oportunidade de entrar no ringue. O homem diz que, se ninguém apostar nele para vencer todos os oponentes, ele terá que sair, pois o grupo de lutadores ali não é páreo para ele. O homem então tira um maço de dinheiro e pergunta a Leviathan se ele terá coragem de lutar com seu homem, e se ganhar ou perder, ele pode receber $50 mil. Leviathan pensa consigo mesmo que é uma quantia enorme de dinheiro nesta era, mas ele tem que voltar em um mês, e não importa quanto ele ganhe, ele não pode levá-lo de volta consigo. Nesse momento, outra janela do sistema aparece na frente dele, dizendo que o dinheiro pode ser trocado por 5 pontos do submundo, mas ele só pode usar o dinheiro para trocar por outras coisas depois que for confirmado que ele é o dono. Depois que Leviathan concorda com a oferta, o homem se vira para o Sr. 9 e diz que está contente por eles terem decidido continuar o jogo. Eles podem escolher quais lutadores gostam, e ele fará os arranjos imediatamente. 9 diz que não pode permitir que seus jogadores entrem no jogo, porque isso violaria as regras. O homem diz que não vai pagar $50 mil para assistir a alguns palhaços lutando. Então, ele diz a 9 que ele só quer que o homem dele suba ao palco, e ele pagará o quanto os organizadores pedirem, já que nenhuma das regras do comitê proíbe um estranho de jogar. Ele então diz a 9 para ir embora. 9 rapidamente deixa as escadas e vai até Leviathan. 9 diz a Leviathan que o homem de terno branco é um novo líder emergente da gangue Woolly Victory. Então, Leviathan deveria levar alguns socos e se deitar, para que ele possa facilmente ganhar os $50 mil. Leviathan concorda com a sugestão de 9, enquanto vê um pouco de sangue saindo do nariz. Ele pensa consigo mesmo que, mesmo que ainda esteja com febre, desferir uppercuts parece muito bom, e como ele ainda está vivo, esta é a maneira certa de viver a vida. Enquanto isso, o homem de terno branco diz ao seu lutador chamado Victor para subir ao palco e se divertir com esse mestre do jogo do 8 trigramas. Enquanto Victor rapidamente sobe para o ringue, o homem de terno branco faz um breve resumo da vida de Victor, dizendo que, ao contrário daqueles que estudaram artes marciais por apenas 3 ou 5 anos, Victor passou mais de uma dúzia de anos estudando artes marciais. Ele é qualificado o suficiente para ensinar estudantes em qualquer Instituto Nacional de Treinamento em Artes Marciais. Segundo ele, no passado, Victor teve uma batalha contra um mestre de Kung Fu especializado nas habilidades do 8 trigramas de Chang. Ele perdeu a luta e, no final, teve 5 costelas quebradas e ficou com a orelha direita morta como resultado. Ao longo dos anos, ele sempre esteve esperando para lutar novamente contra um praticante do 8 trigramas. Hoje é a oportunidade perfeita para isso. Quando Victor sobe ao palco, ele se apresenta para Leviathan, dizendo
dizendo que estudou na escola de boxe Deuce e faz uma saudação educada. Eles estão frente a frente e assim que Leviathan se apresenta, Victor se lança em sua direção. Victor tenta atingi-lo com o cotovelo e o joelho ao mesmo tempo, mas Leviathan consegue bloquear o ataque, parando o braço de Victor com o cotovelo e o joelho com a mão. Victor, então, desfere rapidamente um soco forte e rápido, mas seu ataque é novamente bloqueado por Leviathan, que usa a mão para parar o soco, mas recua para manter a distância. Leviathan está impressionado com as habilidades de Victor e pensa consigo mesmo que não deveria ter subestimado esse mestre marcial da cidade pequena. Victor diz a ele que ele é muito arrogante. Leviathan responde que não esperava que um gangsterzinho fosse especialista em boxe Deus, mas agora ele vai levar a luta a sério. Leviathan então começa a correr em direção a Victor com toda a força, e quando está prestes a desferir um soco poderoso, alguém da plateia grita para eles pararem. Ambos param no meio dos movimentos e olham para a entrada, onde um homem de cabelos vermelhos faz sua aparição na arena com um grupo de pessoas. O homem de terno branco assina e diz que é o Fantasma Vermelho. O homem de terno branco se vira para o Fantasma Vermelho e diz que é uma surpresa vê-lo, perguntando em seguida o que ele quer agora. Ele menciona que o comitê deles está enfrentando problemas depois que o Sr. Wu interferiu, quando a gangue Wally Victory só queria assistir a uma luta de boxe em Kowloon City. Agora, o Fantasma Vermelho está tentando afastá-los. O Fantasma Vermelho acende um cigarro antes de responder, dizendo que o que aconteceu entre o Sr. Wu e a gangue Wally Victory não é problema dele. Eles dependem das lutas de boxe para sobreviver e seguem as regras. Ele diz ao homem que eles tratam o local de boxe dele como um lugar para brincadeira, o que é uma violação grave das regras. O homem responde que será honesto com ele. Victor está ansioso para lutar com alguém que seja bom em técnicas de palma dos 8 trigramas, e ele não tinha a intenção de quebrar regra. Ele só queria que seu melhor homem lutasse com os boxeadores dele. E agora, o Fantasma Vermelho recusar esse pequeno favor é como uma bofetada em seu rosto. O Fantasma Vermelho diz que as regras são regras, e ele não se importa com a intenção dele. Ao enviar seus homens ao palco, ele será visto como um desafio para eles. Victor repentinamente pula para fora do ringue e pergunta ao Fantasma Vermelho se ele seguir todas as regras, ele terá a oportunidade de lutar com Leviathan. O Fantasma Vermelho responde que, para isso, ele terá que começar do primeiro round. Se o comitê considerar que os dois têm pontuações próximas e houver pessoas dispostas a fazer grandes apostas, então eles poderão ter uma luta de boxe. O homem de terno branco diz que os líderes das gangues se preocupam com seus colegas, mas quando o Fantasma Vermelho não responde a ele, ele se levanta para deixar a arena com seu grupo, seguindo seu chefe. Victor diz a Leviathan que poucos jogadores neste ringue são praticantes tradicionais de artes marciais, e é uma pena que hoje eles não puderam ter uma luta. No entanto, depois de se firmar na indústria do boxe, ele voltará para lutar contra Leviathan. Ele começa a se afastar, quando Leviathan pergunta se a aposta de $50 mil conta. Victor confirma positivamente. Depois que Victor sai, Leviathan fica sentado sozinho em uma cadeira, quando outra janela do sistema aparece na frente dele, dizendo que ele ganhou 5 pontos do submundo e, neste incidente, ativou um direito adicional de compra. A janela então mostra seu limite de compra, explicando que ele pode obter uma habilidade incrível de leitura, que o ajudará a obter informações sobre outras pessoas para conhecer suas fraquezas. Ele pode usar essa habilidade diretamente toda vez que obtiver informações de alguém, mas terá que gastar um ponto do submundo. Ele também pode escolher gastar 10 pontos do submundo para comprar essa habilidade e usá-la quantas vezes quiser. Ele também pode comprar um fortalecedor de células, que libera efeitos de cura intensos nas células danificadas que sofrem de células sanguíneas doentes ou hematopoéticas, e traz vigor ao sangue do usuário. Se o usuário for um ser humano comum, há uma pequena chance de ele ganhar a capacidade de ativação do sangue. Na nova janela, ele também pode ver uma mensagem de Tapir que diz que essa compra não o trará uma recuperação completa, mas pelo menos ele se sentirá melhor. A janela mostra outra opção para comprar, que é um suplemento celular que pode trazer efeitos intensos de cura às células sanguíneas e outras células doentes. Também pode adicionar vigor ao sangue do usuário, e se o usuário for uma pessoa saudável, ele ou ela ganhará a habilidade de ativação do sangue. O sistema diz que os direitos adicionais de compra concedidos a ele por Tapir podem ser exercidos em cada incidente do submundo, e após 3 incidentes do submundo, esse presente não existirá mais. Enquanto ele lê uma mensagem de Tapir dizendo
dizendo que ele sente que está tratando Leviathan realiza que isso é o que Tapir prometeu dar a ele, e isso pode curar sua doença. Ele pensa consigo mesmo que não tem muito tempo para esperar até que 3 incidentes do submundo aconteçam. Então, ele precisa obter pontos suficientes do submundo aqui. Para alcançar esse objetivo, ele terá que ganhar uma grande quantia de dinheiro. Leviathan, então, entra na cidade e vai para um prédio de apartamentos de aparência decadente onde ele deve viver, o que o deixa irritado com seu agente. Enquanto está lá parado, ele lembra de sua reunião anterior com o Fantasma Vermelho. Eles estão em uma ponte, olhando para a cidade, e o Fantasma Vermelho diz a ele que esta cidade é famosa pela liberdade, onde tudo é caótico. Ele diz que todos os anos, inúmeros fugitivos vêm para cá em busca de abrigo, e acabam se tornando capangas ou boxeadores do submundo, assim como ele. Mas em Kowloon City, ninguém ousaria provocar uma briga sem permissão do comitê, porque todas as gangues obedecem ao comitê. O Fantasma Vermelho diz que neste lugar em particular, o chefe, o mestre e o senhor são o comitê. E se Leviathan quer ganhar a vida jogando lutas de boxe do submundo, ele terá que seguir Tate Sui, o conselheiro de conduta geral do Comitê de Conduta de Kowloon City. Ele é o chefe supremo de todos os negócios de boxe do submundo nesta cidade. O Fantasma Vermelho, então, lhe oferece para ser seu subordinado e lutar por ele. E em troca, ele será recompensado com dinheiro, mulheres ou qualquer coisa que ele queira. Leviathan responde dizendo que lhe disseram que ele está jogando na 4ª rodada e pergunta quanto ele pode ganhar se jogar na 5ª rodada ou acima. O Fantasma Vermelho diz que a 4ª rodada é apenas uma luta pequena. Se ele vencer, ganhará $5.000 e se perder, ainda receberá 1.000. As primeiras 5 rodadas estão disponíveis todos os dias, desde que alguém faça apostas nele para jogar. A 6ª rodada acontece de vez em quando, mas não todos os dias, e não há muitos boxeadores participando dela. Ela ocorre 3 ou 4 vezes por semana. Ele diz que se o boxeador vencer a 6ª rodada, poderá ganhar $30.000 e se perder, ainda terá 5.000. Além disso, se algum homem rico estiver disposto a pagar mais, ele terá o direito de fazer com que os boxeadores usem armas ou lutem em uma jaula. Nesses casos, ele pode ganhar centenas de milhares de dólares da noite para o dia, mas é arriscado, pois muitas pessoas morreram nisso. Leviathan pensa consigo mesmo que, para acumular 300 pontos do submundo em um mês, ele terá que ganhar $3 milhões, e não há maneira adequada para ele ganhar tanto dinheiro. Bom, o vídeo vai se encerrando por aqui. Se vocês quiserem a continuação, comentem parte 2 aqui nos comentários. Te vejo nos próximos vídeos.